do movimento sindical, dos movimentos sociais, nós continuemos as nossas ações solidárias, porque penso que esse é o melhor caminho para a gente demonstrar para a sociedade brasileira que o nosso país é capaz, sim, de superar essa crise. Uma crise essa que se enganam aqueles que acham que foi o coronavírus que jogou o Brasil nessa crise econômica que aí está. Mentira. Eu tenho dito às pessoas que o coronavírus chega ao Brasil com um país com uma imunidade baixa. Vamos lembrar aqui rapidamente da aprovação da PEC do teto, aquela que congelou os gastos públicos por 20 anos. É uma crise que está sendo demonstrada a cada dia que passa, que se o Estado não tivesse tido uma estrutura nos governos anteriores, nos governos do PT, como, por exemplo, o SUS, como, por exemplo, os bancos públicos, provavelmente a nossa situação seria ainda bem pior. E também dizer que, lamentavelmente, a nossa empresa, a Petrobras, a maior empresa desse país, poderia estar atuando de uma maneira decisiva para ajudar o Brasil a superar essa crise. Mas, infelizmente, por uma ação deliberada de desmonte da Petrobras, numa ação antinacional, a Petrobras está se apequenando nesse momento. Aquilo que deveria ser um motivo de orgulho para todos nós, que foi a descoberta do pré-sal, que foi pensada como que nós iríamos transferir as riquezas do pré-sal para a sociedade brasileira. Lamentavelmente, hoje o governo atual está entregando a nossa soberania para o capital internacional. Eles, através de uma farsa chamada Lava Jato, eles destruíram toda a nossa indústria nacional de óleo e gás. Eles acabaram com a lei da partilha, e meus companheiros David, Cibele, a Miriam, a Fafá, se lembram da nossa luta enfrentando o agora denunciado, depois de 10 anos, José Serra, quando ele apresentou o PLS 131, que acabava com a lei da partilha. E nós estivemos lá, lutamos e conseguimos minimamente fazer com que a Petrobras tivesse a preferência. Hoje, todas as grandes construtoras do país, elas estão simplesmente acabadas. Nós não temos mais nenhuma grande construtora com capacidade de atuar. E aí eu quero aqui finalizar a minha fala e dizer que a atual direção da FUP que assume, ela tem desafios que são fundamentais. Primeiro é a luta pela democracia no nosso país. O país hoje, ele namora de mãos dadas com o fascismo. Então nós temos que lutar pelo restabelecimento da democracia no nosso país. E lutar pela democracia significa lutar, sim, pelo restabelecimento político do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, esses caras que deram o golpe, eles ainda fazem artigos no Globo que é hora de dar perdão ao PT. Ora, quem tem que pedir perdão são eles que deram o golpe, são eles que geraram esses milhões de desempregados que voltaram ao Brasil para o mapa da fome, jogando o nosso país numa aventura. É desafio da FUP, sim, lutar pelos direitos da classe trabalhadora que foram simplesmente aviltados desde o momento do golpe, com o governo Michel Temer e agora com o governo Bolsonaro. Cito aqui a reforma da Previdência, reforma trabalhista, aprovação da terceirização em todos os setores e, obviamente, que a defesa da nossa empresa, a Petrobras. Essa é uma tarefa que nós temos que ter, e eu tenho certeza, David, que você e toda a direção que foi eleita no dia de hoje vão cumprir essa missão. E aí eu passo para a Cibele para que ela também faça a sua saudação e fale um pouco mais da Petrobras e da Lava Jato no cenário atual. Grande abraço a todos e todas e vamos juntos. Viva a FUP e viva a classe trabalhadora. Boa tarde. Queria, né, presidente Lula e ministro, lembrar alguns dados aqui, né? Porque não é à toa que eu tô com aquela camiseta no fundo, Lula. A gente sabe muito bem
o que representa. A gente sabe muito bem no que representou a sua prisão, e nós, petroleiros e petroleiras, inclusive, levamos para a categoria em assembleia aprovar que reconhece que a prisão sua, do Lula, era uma prisão política. Porque nós sabemos o que está em jogo. Nós sabemos que a maldição do petróleo, que é tão dita, não é somente da economia ficar voltada só para aquilo. E isso foi olhado, e os dados que eu vou passar mostram um pouco a preocupação que a gente tinha como evitar isso. Mas a maldição do petróleo, ela traz junto a questão da disputa por esse bem. E aí, pouca gente sabe, né? Com o pré-sal, o Brasil está em torno do terceiro maior detentor de reservas do mundo. Se a gente perguntar para qualquer brasileiro, qualquer brasileira, se tem interesse internacional no petróleo do Oriente Médio, qualquer um vai falar que tem. Mas quando a gente fala que tem interesse internacional no petróleo brasileiro, as pessoas acham que isso é teoria da conspiração. Mas é porque não chega, infelizmente, os dados não chegam. Se a gente for olhar com todos os limites que nós tivemos da disputa colocada, depois do descobrimento do pré-sal, nós, petroleiros e petroleiras, entramos com um projeto de lei para pedir uma Petrobras 100% pública e um monopólio. Isso gerou uma pressão que conseguiu se conquistar a partilha. Se a gente for ver como foi o setor do petróleo durante os governos petistas, em 2010 foi feita a capitalização da Petrobras. E com isso foi passado 5 bilhões de barril na cessão onerosa diretamente para a empresa. Em 2013 teve o leilão de Libra, que naquele momento, inclusive, nós protestamos contra, porque na nossa visão tinha que vir para a Petrobras. Agora são os limites colocados, né, da conjuntura, da correlação de força. Depois dessa luta do leilão de Libra, foi passado para a Petrobras em 2014, sem leilão, 10 bilhões de barril, que foi quase o que foi Libra. E aí o TCU questionou, né? E esses 10 bilhões, que são excedente da cessão onerosa, depois do golpe, foi leiloado. Então, o avanço que a gente conseguiu ter, eles estão agora desmontando. Se a gente for ver o que representou esses leilões, quais foram as diferenças do leilão de Libra para o leilão pós-golpe, no leilão de Libra foi 12 bilhões de barril leiloado. Né? Teve uma rodada só de leilão durante depois da descoberta do pré-sal, durante a gestão petista. Foi uma rodada de leilão. No pós-golpe, já foram 5 rodadas de leilão, que representou, no Libra, 12 bilhões, no pós-golpe, 61 bilhões de barril. Dessa parte do petróleo, em Libra, a União ficou com 42%. No pós-golpe, foi 16% do leiloado. De conteúdo local, que era política para não cair na doença holandesa, de ficar a economia só dependente do petróleo, e por isso a gente colocava o conteúdo local para gerar desenvolvimento no Brasil, gerar empregos no Brasil, em Libra foi 55% de conteúdo local. No pós-golpe, a média dos leilões são 30% de conteúdo local. Então, a gente vê uma diferença clara aí do papel do Estado na percepção sobre para que tem que servir o petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro, nos leilões pós-golpe, estão servindo muito mais para repassar lucro para as empresas privadas e abandonando o conceito de desenvolvimento nacional. Na Petrobras, em si, o que a gente percebe? Se a gente for comparar alguns dados de 2011 a 2014, portanto, eu vou falar dados de 4 anos, versus dados de 4 anos, de 2016 a 2019, tá? Eu parei em 2014 porque foi quando começou a Lava Jato na Petrobras. Então, depois desse ano é um marco, digamos assim. Tá? Então, o total de investimento de 2011 a 2014 foi 171 bilhões de dólares. É uma média de 43 bilhões por ano. No pós-golpe, a média de 43 bilhões por ano de investimento caiu para 13 bilhões por ano. Um total de 54 bilhões de dólares, gente. Ou seja, 117 bilhões de dólares a menos em investimentos pela Petrobras, se a gente comparar esses 4 anos com os 4 anos seguintes. Tá? Isso representava, no Brasil,
os investimentos total no Brasil, de 2011 a 2014, 8,25% dos investimentos. Agora representa 4,75%. Tá? Em pesquisa, diminuiu de uma média de 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano para 576 milhões. Tá? Então, é uma redução de mais da metade aí na parte de pesquisa, que a Petrobras sempre foi muito importante para a geração de tecnologia. Os patrocínios de meio ambiente, cultura, esporte também caíram. Caíram de 623, em média, por ano, de milhões de reais aí, para 203% em patrocínio, 203 milhões de reais. Tá? Ou seja, no total de 4 anos, foi 1 bilhão e 700 milhões a menos, se a gente pegar 4 anos, com 4 anos dessa empresa investindo em meio ambiente, cultura e esporte no Brasil. Se a gente pegar o que isso representou em número de trabalhadores da Petrobras, e aí eu estou falando próprios e terceirizados, até 2013 a gente vinha numa crescente. Tá? A gente chegou a ter 446 mil trabalhadores nessa empresa, 360 mil terceirizados e 86 mil próprios, isso dado de 2013. Só em 2014, por conta da paralisação das obras, que nós não somos contra o combate à corrupção, só que tem formas de fazer para não gerar o desemprego, e não é paralisando as obras. Né? Assim como foi feito no próprio Estados Unidos, Alemanha, não é assim, entregando as grandes empresas nacionais que se faz o combate à corrupção. Só em 2014, reduziu 69 mil terceirizados na Petrobras e 6 mil próprios, através de programa de incentivo. Foi 75 mil demissões só em 2014. Se a gente for comparar de 2013 para hoje, são 285 mil trabalhadores a menos na Petrobras. E se a gente pegar a previsão do plano de negócio, que era até 2015, a previsão daquele plano de negócio, se tivesse continuado os investimentos, isso tem uma pesquisa feita pela Federal do Rio de Janeiro, geraria 1 milhão de empregos para além do sistema Petrobras, porque você aquece toda a economia em torno. Então, nós estamos falando, sim, de uma empresa que eles precisavam parar para dar o clima, para dar a sustentação do golpe que foi feito em 2016. Agora, além desses dados, né, Miriam, nós, trabalhadores e trabalhadoras petroleiras, sofremos muito com isso. Né? Os trabalhadores e trabalhadoras e o povo brasileiro também tem pagado esse preço. Daí, Miriam, vai complementar. Bem, boa tarde, então, todos e todas, ministra, presidente Lula. Bem, dando continuidade, então, né, à palavra da Cibele, essa mudança na visão do papel da Petrobras promovido no pós-golpe, né, no golpe, trouxe impactos imediatos para os trabalhadores e também para a população. Na população, o impacto imediato foi a mudança na política de preços de combustíveis, né, que faz o povo brasileiro pagar preços internacionais, não só preços internacionais, paridade de preço de importação. Quer dizer que o povo brasileiro está pagando pelos combustíveis o valor que é produzido lá nos Estados Unidos, mais todo o custo para trazer até o Brasil e internalizar. Isso é o que o povo brasileiro começou a pagar a partir de 2016 e que deu os efeitos que deu, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros e etc. Para os trabalhadores, a Cibele já demonstrou ali a questão na redução dos números de trabalhadores, mas é importante a gente ver que para os trabalhadores que permaneceram no sistema, em especial os trabalhadores terceirizados, que foram os primeiros a sofrer, a redução nos salários foi drástica, de 50%, de 30%, a cada troca de contrato que ocorre nos contratos de rotina ou alguns outros contratos de parada de manutenção, os salários dos trabalhadores terceirizados vêm sendo achatados drasticamente. Já com relação aos trabalhadores próprios, a empresa tem feito uma sistemática de ataque
né, desde lá com a gestão Temer, nós já tínhamos dificuldades, né, Pedro Parente, já tínhamos dificuldades de negociação, mas com a gestão Bolsonaro, toda aquela vontade intrínseca de impor as suas vontades, de retornar aquela prática da ditadura, né? Nós que entramos na Petrobras pós 2002, né? Eu entrei em 2007, eu sempre percebia uma gestão ainda muito hierarquizada, pouco democrática, e que aos poucos a nossa geração foi derrubando, né? Foi enfrentando e conseguindo mudar um pouco a cultura. Mas isso sempre ficou intrínseco. E agora, com essa gestão bolsonarista, aqueles mais arraigados nessa prática antidemocrática estão conseguindo colocar as suas garras de fora e estão aplicando medidas unilaterais, estão retirando direitos, não negociam mais com os sindicatos. Então, com essa gestão pós-Bolsonaro, os sindicatos não têm mais negociação com a empresa. A gente faz algumas reuniões, mas não existe uma negociação efetiva. Tanto que o ano passado, durante a negociação do acordo coletivo, nós fomos para uma mediação no TST, e foi numa mediação no TST que foi resolvida a questão do acordo coletivo. Passou o acordo coletivo, a empresa continuou as suas arbitrariedades. Então, reinterpretou cláusulas do acordo coletivo, retirou direitos, que foi desgastando os trabalhadores, né? E culminou com o absurdo que foi a hibernação, né? Praticamente o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná, com a demissão de 396 trabalhadores próprios e cerca de 600 trabalhadores terceirizados. E com isso, nós iniciamos no dia 1º de fevereiro uma greve que foi muito grande, foi muito forte, porque nós realmente precisávamos dar uma resposta para essa política bolsonarista, né? Essa política completamente antidemocrática da atual gestão da Petrobras. Então, como resultado dessa greve, né, mais uma vez fomos para uma mediação, porque apesar dos 21 dias de greve, não conseguimos abrir mesa de negociação com a empresa. A companheira Cibele, o companheiro David Bacelar estavam acampados numa sala, né, numa sala lá do Edise, buscando essa negociação, mas ela nunca ocorreu no TST. Uma das medidas da negociação no TST, presidente, ministra, é que não poderia haver punições aos trabalhadores que fizeram a greve de forma pacífica, né? É um direito nosso fazer a greve. Mas, no que iniciou a pandemia, terminamos a greve, logo em seguida a pandemia tomou conta do nosso país. No que iniciou essa pandemia, a empresa já veio aplicando sanções, demissões, com algumas demissões, suspensão, advertências, mas o que mais nos chamou a atenção foi ela ter aplicado demissões em plena situação de pandemia em trabalhadores que se manifestaram de forma totalmente legítima e pacífica durante a greve. Então, né, cada instante que passa, essa gestão mostra como está alinhada a cartilha bolsonarista e tira maldades da cartola, né? Durante a pandemia, em vez da empresa se concentrar em tomar ações para evitar que o vírus se proliferasse dentro das instalações, ela focou em quê? Em retirada de direitos. Lançou um plano de resiliência só com foco em retirada de direitos dos trabalhadores, reduzir salários, enfim, uma série de medidas. E uma das medidas que a gente considera mais preocupantes nesse período foi justamente com relação aos trabalhadores das empresas contratadas, né, os trabalhadores terceirizados. A Petrobras determinou que empresa contratada que não trabalha não recebe, né? E com isso, os trabalhadores terceirizados foram obrigados a ir para dentro das instalações trabalhar durante essa pandemia, quando deveria ser exatamente para proteger a saúde dos trabalhadores, para proteger a vida dos trabalhadores, deveria se fazer o caminho contrário, né? E, por fim,
em meio a toda essa pandemia, tivemos uma crise do petróleo, estamos num cenário extremamente de incertezas, né? E se antes as medidas, né, as privatizações, da forma com que estavam sendo feitas, já eram criminosas, já colocavam a empresa numa situação de fragilidade, agora que nós estamos num cenário completamente incerto, o que vai ser o setor petróleo a partir dessa pandemia? O que serão as economias mundiais a partir dessa pandemia? Então, como pode uma empresa do porte da Petrobras continuar fazendo privatizações exatamente da mesma forma com que ela estava fazendo antes dessa mudança de cenário, né? Então, se antes já era criminoso e preocupante, agora continua sendo mais preocupante e criminoso. Por isso, agora eu passo a palavra para a companheira Fafá para continuar falando dessa política, então, de privatizações e de desmonte que essa gestão Castelo Branco, alinhada com o governo Bolsonaro, continua praticando. Obrigada. Boa tarde, Cibele, David, Miriam, Zé Maria, a ministra e especialmente aqui o presidente Lula, a quem eu quero trazer aqui o abraço nordestino e potiguar e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com o senhor e poder partilhar essas preocupações nossas, porque nós passamos também, nesse último período, a angústia de ver personalidades, pessoas perseguidas e ainda são, e cesseada de poder vir a um espaço como esse aqui para conversar com os trabalhadores. Então, eu queria retomar aqui não apenas o tema da Petrobras, presidente, mas esse cenário que a gente está vivendo. Veja só, há uma singularidade nesse momento, que é você proteger a vida quando a ciência não tem uma medida, uma resposta eficaz, mesmo a gente estando aí já sobre a regência de uma quarta revolução tecnológica, onde a medida mais segura é o distanciamento social, que confronta toda a conformação do mundo econômico. Então, essa é vamos dizer assim, uma delicadeza desse momento e nós somos chamados a enfrentá-lo. Do ponto de vista do mundo, além de tudo, a gente vive uma crise que é estrutural, que vem desde 2008, e sou da opinião que não há respostas no marco desse sistema. A preocupação é que a história mostra que em momentos assim de grave crise, como foi lá o fracasso do Estado liberal no início do século passado, eles levaram a caminhos bárbaros também, como foi o Holocausto. Mas também, por outro caminho, momentos de grave crise também levaram à construção da experiência socialista no leste europeu e no pós-Segunda Guerra, o estado de bem-estar social no Ocidente. Então, assim, é uma delicadeza, um desafio e um risco. A pandemia, ela já nos encontrou na crise, ela apenas agravou. No Brasil, o companheiro Zé Maria já mostrou aqui, a gente está vivendo esse ano uma tragédia. O mundo vai acumulando aí meio milhão de mortos já. As perspectivas da economia para o próximo ano é de uma queda no PIB mundial da ordem de 5%, o que vai agravar ainda mais as tensões entre as nações e as dificuldades do povo, o desemprego e a exclusão. E aqui no Brasil, a pandemia nos pegou na crise, mas ainda mais fragilizados, porque no pós-golpe, além da soberania, da democracia, a cidadania ela está completamente arranhada. A medida provisória, depois transformada em lei, que congelou os gastos públicos, reduziu a atenção do Estado. Quando, num momento como esse, em que nós precisamos de ampliar esses gastos e essa atenção ao povo. A reforma trabalhista
precarizou as relações de trabalho, reduziu o direito e mais. Diminuiu, relativizou a importância das pactuações coletivas, como a Cibele e a Miriam aqui já relataram no caso da Petrobras, que acontece para todos os trabalhadores. Nós tivemos a reforma da Previdência, que pôs fim a grande parte do capítulo da Seguridade Social, conquistado lá em 88, na nossa Constituição. Então, nós já fomos pegos na pandemia fragilizados. A pandemia no Brasil, então, ela se traduz hoje numa tragédia sanitária, com os dados que o Zé Maria já mostrou. A economia, a previsão do Banco Mundial é que em 2021 o nosso PIB tem uma queda de mais de 10%. Então, se a gente considerar a gravidade do desemprego hoje, 2021 é uma tragédia social que nós vamos ter pela frente. Enquanto isso, o governo federal, completamente desqualificado, insensível, descomprometido com o povo brasileiro e com a vida, com a preservação da vida, tem sido o principal obstáculo para as ações de preservação da vida. Inclusive, a Miriam aqui deu um relato. Se a gente for olhar, o governo se aproveitou da pandemia, por exemplo, para retirar a Petrobras do Nordeste, para privatizar a água, para pôr em velocidade todas as medidas que comprometem a soberania nacional e vender o patrimônio brasileiro. Então, essa é a tragédia social que nós temos pela frente. Essa situação pode nos levar a uma barbárie ou a uma saída positiva, e é nesse sentido aqui, presidente, que eu queria aqui lhe trazer uma inquietação. Diante dessa gravidade do cenário mundial e do cenário nacional, na sua opinião, qual é a saída para os trabalhadores do ponto de vista estratégico? E no Brasil, que é claro que a democracia está em risco, quais são as tarefas políticas imediatas dos trabalhadores e das forças políticas organizadas para evitar uma saída pela barbárie? Eu passo aqui para o companheiro David, para ele dar também a complementação sobre esse cenário no setor petróleo, porque a Petrobras aqui ela segue um caminho completamente diferente do que seguem as empresas de petróleo do mundo. Então, e obviamente que isso é a raiz de todos esses problemas que nós estamos falando aqui com relação ao cenário da indústria de petróleo e gás. Obrigada. Obrigado, companheira Fafá. Agradecer aqui ao nosso presidente Lula por aqui estar conosco, a companheira ministra Tereza Campelo, e parabenizar aí pelas boas falas que tivemos até esse momento, que com certeza fazem provocações ao nosso presidente Lula e também à nossa companheira ministra Tereza Campelo. Bem, presidente Lula, acompanhando o Twitter do senhor, como nós fazemos atentamente, nós verificamos que hoje, por volta de meio-dia, o senhor fez uma provocação interessante, falando sobre o que o Kenneth Blanco, procurador norte-americano, disse em uma conferência lá em Nova York, em meados de 2017, quando ele falou um pouco sobre essa teoria da conspiração e da colaboração entre a Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, falando sobre esse relacionamento íntimo que, infelizmente, desprezou as relações formais. E antes de trazer essa provocação aqui para o senhor, lembrar aqui esse processo de transferência que o Zé Maria fez desse mandato para um outro, era para ter dito isso aqui no início, e Zé, agradecer de coração por todo o carinho e cuidado que teve nessa transferência de sucessão que estamos fazendo agora, para um novo mandato, com a nova direção, com mulheres e homens da categoria que com certeza vão defender o legado que tivemos até então em defesa da Petrobras. E, presidente Lula, agradecer especialmente ao senhor
porque se estou na Petrobras, no concurso realizado em 2005, foi por conta das oportunidades que o senhor me deu e deu a milhares de jovens que fizeram concursos públicos nesse período. E aqui está a Miriam, está a Cibele e outras pessoas que aqui estão conosco, que ingressaram por causa disso. Se não fosse o senhor na presidência da República, se nós não ganhássemos aquela eleição, a Petrobras seria dizimada, como queriam os tucanos na época com FHC. Então, companheiro Lula, visto essa provocação que está aí no Twitter do senhor, a gente remete a uma série de questões que ocorreram aqui no Brasil e que a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Porque o que ficou explícito para nós é que essa Lava Jato, ela se engendrou em processos gigantescos de espionagem industrial, de lobby, de negociatas, que caracterizaram um movimento grande das operadoras estrangeiras, primeiro para reduzir a participação da Petrobras no pré-sal, e agora a gente está vendo, de forma escancarada, para acessarem diversos recursos da Petrobras aqui no Brasil. E aí, bem rapidamente, trazer uma linha do tempo aqui, para que o senhor nos ajude a refletir sobre isso, porque a gente lembra que tudo isso começa justamente no governo do senhor, em 2006, quando o pré-sal é descoberto. O senhor na presidência da República, o companheiro Gabriele na presidência da Petrobras. A partir dali, começa, então, o nosso inferno astral. Em 2008, a gente vê o anúncio da descoberta do pré-sal e já o início do primeiro furo que nós tínhamos encontrado e lembramos das grandes imagens que o senhor fez a partir de 2006. E naquele ano, 2008, um container da Halliburton teve 4 notebooks, 2 HDs roubados com informações sigilosas do pré-sal brasileiro, principalmente ali da Bacia de Santos. Ainda em 2008, a gente vê os Estados Unidos da América do Norte reativar sua 4ª frota aqui no Atlântico Sul. Em 2009, a gente tem uma conferência sobre lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, onde reuniu integrantes da Polícia Federal, do Ministério Público, infelizmente com vários nomes da República de Curitiba, do Judiciário e autoridades do governo norte-americano. Inclusive, uma embaixadora que era especialista em crises políticas e que envolviam ações com relação a movimentos sociais. E o próprio Moro estava presente em 2009 nessa conferência. Em 2010, tivemos aquelas eleições truncadas e disputadas entre a companheira Dilma e o Serra, e lembrando que os Wikileaks colocaram para todo mundo ver o que o Serra prometeu para a Chevron, dizendo que iria entregar, sim, o pré-sal brasileiro para a Chevron. Conversa que está exposta entre ele aí e a Patrícia Padral, que é uma executiva da Chevron, onde ele disse: deixe esses caras do PT fazer o que eles quiserem. As rodadas de licitações não vão acontecer. E aí nós vamos mostrar a todos que o modelo antigo, ou seja, de concessão, ele funcionava. E nós mudaremos de volta. Ele disse isso em 2010. E aí nós avançamos na linha do tempo e vamos para 2011 e 2012, onde a gente vê a sanha dos grandes países que detêm reservas e produção de petróleo, como Estados Unidos, China, França, Noruega, pelo pré-sal brasileiro, pela busca de novas fronteiras exploratórias, porque as fronteiras antigas que se disputavam por guerras não se tinha mais. Então, eles tinham que vir aqui para o Atlântico Sul disputar a partir da compra de diversos atores da política nacional. Em 2013, a gente lembra, e todo mundo aqui assistiu o filme do Snowden, onde o Snowden revela, através de documentos, que havia espionagem da companheira Dilma Rousseff, dos altos escalões do governo federal brasileiro, e espionagem da própria Petrobras. Snowden já estava falando isso lá em 2013. E nesse mesmo ano, companheiro e presidente Lula, eles mudam a embaixadora aqui no Brasil, trazem para cá para o Brasil a Liliana Ayad, conhecida por ter atuado lá no Paraguai, ajudou no golpe do Paraguai, participando ativamente das movimentações que derrubaram o presidente Fernando Lugo e intensificaram, então, a reversão liberal-conservadora na América Latina, trazendo-a para o Brasil e fazendo com que nós tivéssemos as famosas jornadas de junho de 2013. 2014, a gente, então, presidente Lula, tem a deflagração da Lava Jato. Depois de tudo isso, depois dessas entranhas estarem sendo abertas a partir de todas essas movimentações. E a Lava Jato, infelizmente, se inicia com a criminalização do projeto de desenvolvimento que nós tivemos aqui no país, baseado no ativismo das estatais, inclusive da Petrobras,
como polo para avanço industrial da tecnologia no nosso país. 2015, muito por conta da Lava Jato, a gente tem uma estabilidade política e econômica gigantesca e, infelizmente, temos a disputa pesada da Dilma com a Aécio, onde se estabelece toda a instabilidade que ela teve durante o seu governo. Na época, estava no Conselho de Administração e lembro-me bem de tudo isso dentro do Conselho de Administração da Petrobras. E, infelizmente, nós temos, a partir desse ano, a desaceleração dos investimentos e o início aí de um plano para privatizações futuras. Com o golpe de Estado, então, em 2016, a gente tem um fim da operação única da Petrobras e a gente tem a ampliação das privatizações, principalmente agora com a eleição da família apoiada por milicianos, terraplanistas e fundamentalistas religiosos, que tem um fantoche coordenado, infelizmente, por parte das Forças Armadas no governo federal brasileiro. E tudo isso, companheiro e presidente Lula, demonstra que essa postagem do senhor ela está corretíssima lá no Twitter, porque é verdade, tudo aqui, essa linha do tempo que a gente trouxe, demonstra perfeitamente, sim, que há um relacionamento íntimo, desprezando os procedimentos formais da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano e, por tabela, com o imperialismo norte-americano. E a gente gostaria muito, presidente Lula, que o senhor pudesse também falar sobre isso aqui para a categoria e para as pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Dessa forma, passo aqui a palavra para a companheira, a nossa ministra, a Tereza Campelo, também fazer a sua colocação. Obrigado, David. Um orgulho, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, com o presidente Lula. Cumprimentar a todos, Zé Maria, Cibele, Miriam, Fafá, e você, David, cumprimentá-lo por estar assumindo hoje essa missão e essa tarefa num momento tão estratégico. É impressionante, né, presidente Lula, como acho que os petroleiros e as petroleiras, como mais do que qualquer outra categoria no Brasil, consegue montar essa linha do tempo, consegue ter essa compreensão do que veio acontecendo, né, desde do processo de golpe contra a presidenta Dilma e o que, na verdade, já vinha por trás sendo forjado nessa construção da Lava Jato. Então, é muito importante conseguir ter essa noção geral de que, na verdade, o que foi colocado em risco e foi destruído, está sendo destruído nesse país, é um modelo de desenvolvimento que olhava desde a questão da soberania estratégica que envolvia a questão da Petrobras, até o combate à pobreza e o começo de um processo mínimo de distribuição de renda que acontecia no Brasil. Então, é verdade, como disse o Zé Maria, que o Covid não é o causador da tragédia que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Ele vem e atinge o Brasil, talvez no pior momento da sua história, e no momento onde a gente já tinha desemprego crescente, o país estagnado e um desmonte gigantesco das políticas públicas, né, do Sistema Único de Saúde, da assistência social, do conjunto da rede de proteção. Então, quando a gente olha o que aconteceu no Brasil, né, e compara com o que aconteceu no resto do mundo, eu acho que dá para a gente ver claramente 3 atitudes, até porque nós já estamos há 7 meses, né, convivendo com o Covid. Tem países que tentaram salvar as vidas, né, salvaram as vidas, e muitos deles já estão, inclusive, retomando as suas atividades, né, muitos investiram, salvaram empregos, salvaram as pequenas empresas, outros países tentaram salvar a economia, perderam muitas vidas, né, e o Brasil não apostou em nenhuma dessas duas frentes. Né? O Brasil não só não tentou salvar as vidas, como não salvou a economia. Ao contrário, tentou salvar os grandes, certo? Só investiu nos grandes e tentou ainda tirar vantagem, que eu acho, como a Fafá disse, tentou se aproveitar, que eu acho que é o mais trágico dessa situação, tentou se aproveitar, tirar vantagem, tirar uma casquinha dessa tragédia, né, e acelerar o seu processo de privatização, de desmonte, acabando com toda a legislação de saneamento, tentando agora vender Petrobras, tentando... Peraí, desculpa que deu algum... Vocês estão me vendo? Estamos ouvindo, sim. Opa, vamos lá. Tentando vender a Petrobras, tentando destruir aí agora a Caixa, Banco do Brasil, tentando tirar vantagem. Né? Então,
o resultado trágico dessa omissão do governo federal, e mais do que omissão, né, porque isso, na verdade, é um desmonte deliberado e não é incompetência. Eu acho que não dá para a gente falar incompetência, é o que eles querem fazer mesmo. Resultado, um dos resultados que a gente já vê, 45 milhões de pessoas, o presidente, tem 45 milhões de pessoas no Brasil sem renda, é o famoso renda zero, certo? São 10 milhões de desempregados, 26 milhões de desemprego oculto, mais 10 milhões de trabalhadores foram mandados embora para casa, tem emprego, mas não tem renda. Se não fosse a renda básica emergencial que nós lutamos para implementar no Brasil, se a gente não tivesse lutado contra o governo Bolsonaro, que não queria fazer nada, na verdade, acabou dando os R$200, dizendo que ia dar, as oposições entraram, lutamos, conquistamos aí os R$600, o governo atrasou, foi negligente mais uma vez, tem gente que está começando a receber agora, né? E agora nós estamos frente à possibilidade de mais 2 meses de auxílio emergencial, incluindo esse mês, e acaba tudo. São 45 milhões de brasileiros adultos que vão, e suas famílias, portanto, muitos outros milhões, sem renda alguma. Então, nós tivemos, presidente, até por sua sugestão, numa conversa agora grande, envolvendo todos no Congresso, delegados, convidados, fazendo uma discussão do envolvimento dos companheiros do movimento sindical, também nessa luta, para como enfrentar essa agenda. É uma agenda que a gente tem que enfrentar do ponto de vista de retomar a soberania, de retomar um modelo de crescimento econômico, que não basta só lutar por renda básica emergencial, mas também de garantir solidariedade e construção de um caminho de luta, para que a gente possa ter uma renda permanente no Brasil e que passa, na nossa avaliação, por reconstruir, né, por avançar, né, ampliando a rede de proteção que já existe no Brasil. O governo Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, mais uma vez tenta tirar vantagem. O que eles estão tentando fazer, presidente? O senhor sabe melhor do que todos nós disso. Estão tentando pegar, dizer que vão criar uma renda básica, criar o tal do Renda Brasil, que, na verdade, esconde o quê? A destruição do Bolsa Família, a destruição do Farmácia Popular, que distribui remédio para doente crônico, a destruição do Fundeb, a destruição do abono salarial e de outros benefícios, né, como o seguro-defesa e assim por diante. Então, nós estamos frente a mais um processo de desmonte que vai atingir fortemente a população pobre, e aqui te contamos aí, nesse debate que nós fizemos durante essa atividade nossa no Congresso da FUP, construindo também uma agenda de solidariedade e avançar aí num processo não só de resistência, como de luta para a gente retomar o crescimento no país, garantir e salvar a Petrobras e os investimentos das nossas empresas públicas, mas também garantir que o processo de distribuição de renda avance e que a gente não fragilize ainda mais a população pobre. Então, parabéns a vocês que assumem hoje, parabéns a todos os petroleiros, petroleiras, e vocês são um orgulho muito grande para nós no Brasil, que tiveram à frente, né, dessa luta toda no processo de resistência. Parabéns, muito obrigado. Companheiro Lula aí com a palavra, meu companheiro, meu presidente. Que a companheira Tereza Campelo está falando conosco diretamente de Londres. Não é fácil, não. Enquanto isso, eu estou aqui na São Bernardo gelada, sabe? Por isso que eu coloquei essa camisa quente para os petroleiros, que é para poder suportar o frio que está aqui. Bem, querido companheiro David, eu quero te cumprimentar por esse 18º Congresso da FUP. Quero cumprimentar a companheira Tereza Campelo, o companheiro Zé Maria Rangel, que finalmente está curado e me parece que vai ser até candidato a vereador na cidade de Campos, a companheira Cibele Vieira, diretora do Sindicato de São Paulo e também da FUP, a companheira Miriam Cabreira, diretora do Sindicato do Rio Grande do Sul e também da FUP, a companheira Fabiana, diretora do Sindicato do Rio Grande do Norte. Eu queria dizer para vocês, e vou começar pelo companheiro Zé Maria e depois o David. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês que eu seria capaz de cantar a música do Roberto Carlos, tenho tanto para lhes falar.
porque faz mais de 3 anos que nós não nos encontramos. Desde o dia que me apresentei na Polícia Federal até hoje, nós não nos encontramos para conversar um pouco sobre o Brasil. Eu queria começar dizendo para vocês da nossa solidariedade. Não é pouca coisa, companheiro David. Na verdade, já são 74 mil mortes, 1.939, 160 casos. Só ontem, morreram 1.341 pessoas. E no mundo nós já temos mais de 500 mil mortos. Eu queria começar prestando solidariedade, ou seja, expressando a nossa solidariedade às pessoas que foram infectadas, às pessoas que têm familiares que morreram, e dizer que tudo isso só aconteceu por causa da irresponsabilidade de alguém que, estando no cargo de presidente, que deveria ser o maestro de uma equipe que pudesse discutir como evitar a corrosão da sociedade brasileira pelo coronavírus, resolveu brincar com a sociedade brasileira, resolveu brincar com o coronavírus e resolveu disputar, na verdade, com a sociedade brasileira e com os especialistas, uma narrativa. Na medida em que o presidente da República diz que essa doença só mata velho, diz que essa doença é uma gripezinha, e diz que pessoas que, como ele, não vão pegar, agora pegou, e dizem que pessoas que, como ele, ou seja, têm que voltar a trabalhar porque é preciso que a economia funcione, sem dar garantia às pessoas que vão voltar a trabalhar, porque as pessoas que vão voltar a trabalhar precisam ter certeza que não vão ficar doentes no seu local de trabalho, que é uma das pessoas mais infectadas, e dentro da própria empresa. Os empresários que ficam fazendo pressão para os prefeitos voltarem a trabalhar não dão um atestado de garantia para as pessoas que eles querem que trabalhem e que as pessoas não vão pegar o coronavírus. Ninguém dá um atestado de garantia. Agora, quando a pessoa morre como o pobre é tratado como se fosse um número, muda essa pessoa um número de 9 para 10. Eles não levam em conta que cada número é um ser humano. Esse ser humano tem pai, tem mãe, tem avô, tem filho, tem neto, e que, portanto, essa pessoa tem que ser muito respeitada. Ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta que um presidente da República, em qualquer país do mundo, não tem o direito de brigar com a ciência. Não se brinca e não se duvida, sabe, de uma coisa que você não é especialista e você precisa ouvir aqueles que entendem para você seguir os conselhos. É através do conhecimento que você pode evitar que uma doença prolifere muito mais no nosso país. Ele não levou em conta. Não existe médico, não existe ciência, não existe nem os governadores que criaram o consórcio do Nordeste para trabalhar juntos, para tentar tornar a atividade dele não só mais economicamente, mas mais ágil também. O presidente, ao invés de aceitar isso como um fato positivo, o presidente resolveu tratar os governadores como inimigos, né, e resolveu ficar desafiando com os trabalhadores. Ora, todos nós sabemos que você precisa colocar na coordenação um cara que entenda de saúde. Ele colocou primeiro, sabe, que, na verdade, ele era contra o SUS, depois ele foi ficando com o SUS. Quando ele começou a entender o problema e começou a ter uma política mais corajosa na defesa, sabe, de mais investimento na defesa do SUS, ele foi tirado. Aí colocaram um outro ministro da Saúde, que eu não sei se vocês conhecem ele, do Rio de Janeiro. O ministro da Saúde era visível, quando ele ia para a televisão, que ele não entendia o que estava falando. Ele nunca tinha visitado uma UBS, ele nunca tinha visitado um hospital público, ele nunca tinha visitado uma UPA. Acho que ele nunca nem mediu a pressão de uma pessoa, porque ele se formou em medicina, sabe? Ele era um oncologista e ele foi trabalhar em empresa de fundo de investimento na área de ecologia. Era visível que ele não entendia, sabe, de doente, de paciente, muito menos de coronavírus. Ficou um mês e agora colocou um general. Eu não sou nada contra você ter um general. Eu, pelo menos, tinha na presidência um médico que era um coronel, que era uma figura extraordinariamente competente.
competente. Não, mas ele colocou um general que não entende de saúde. E ainda ficaram bravos com o ministro João Mauro Mendes quando disse que o Exército pode estar contribuindo com o genocídio provocado pelo Bolsonaro. E o Gilmar está certo. O Gilmar não culpou o Exército. O Gilmar disse que o Exército, participando do jeito que está participando, sem cobrar, comportamento adequado do presidente da República, vai contribuir com os erros do presidente da República. Essa é a mais pura verdade que diz. E eles se ofendem. Ora, o dado concreto é que o comportamento do Bolsonaro, sabe, não só é responsável pelo número de pessoas que foram infectadas, mas ele é responsável, inclusive, pela quantidade de pessoas que morreram, porque grande parte dessas pessoas teriam sido, sabe, estariam vivas se a gente tivesse feito as coisas certas no tempo certo. Esse é o papel de um presidente da República, sabe, de coordenar, criar uma equipe estratégica de cientistas, de médicos, de secretários de Estado, de governadores, e ter uma orientação única para esse país. Não de ficar receitando cloroquina, sabe, dizendo que cura, quando não há nenhuma prova científica de cura. Então, nós temos um presidente responsável, que agora também está com coronavírus. Espero que ele tenha aprendido e tenha criado juízo. Ele já percebe que o vírus não tem ideologia, sabe? Não precisa estar de camisa amarela, de camisa vermelha. O vírus pega quem se colocar na frente dele, por isso você tem que cuidar. E quando todo mundo chegou à conclusão que o confinamento era a forma mais eficaz de evitar, sabe, que o vírus pegasse as pessoas, nós já tínhamos tido exemplo na Espanha, na Itália, em Milão, sabe? Ele resolveu copiar o canastrão do presidente Bush, sabe, que fala coisas pelo nariz, ou seja, fala todo dia. Outro dia um jornal, não sei se foi o New York Times ou o Washington Post, que diz que ele conta 11 mentiras por dia. Olha como é que pode o presidente do maior país bélico do mundo, do maior país tecnológico do mundo, do maior país economicamente do mundo, pode contar 11 mentiras por dia. Então, sabe, para você aprovar o confinamento, era preciso que o governo agisse corretamente e resolvesse dar a ajuda que a Tereza falou, que ele queria dar de 200, nós queríamos um salário mínimo e terminou sendo aprovado pelo Congresso 600. E esse dinheiro teve uma dificuldade imensa para chegar, e é preciso a gente garantir, se a gente tiver coragem de abrir a boca para pedir para um petroleiro ficar em casa, nós temos que ter coragem de dizer de onde vai sair o dinheiro para ele comer. Porque as pessoas têm criança que precisam tomar leite, tomar café, comer pão, almoçar, jantar. As pessoas têm conta de luz para pagar, têm conta d'água para pagar, sabe, é preciso que a gente diga para as pessoas. Não pode ter uma palavra vazia, fica em casa. Fica em casa com o quê? Tá? Então, é preciso que tivesse havido uma responsabilidade do presidente da República para coordenar os entes federados, para coordenar os secretários de Estado e de municípios, para que a gente pudesse hoje não ter a quantidade de mortes que tem. Então, acho que nós temos que prestar nossa solidariedade a essas pessoas, porque, sabe, elas poderiam, muitas delas, estarem vivas. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, companheiros, é que eu tentei alertar há muito tempo. Você sabe que a Petrobras, para mim, não era uma empresa de petróleo. Eu nunca tratei a Petrobras como uma empresa de petróleo. A Petrobras, ela não só era de petróleo, óleo e gás, a Petrobras era uma indústria de desenvolvimento de outras indústrias. Ela era o carro-chefe de investimento em pesquisa. Ela era um carro-chefe de investimento em inovação. Ela era um carro-chefe de produzir novas tecnologias. E é por isso que a minha história com a Petrobras é muito engraçada, porque eu não entendo nada de petróleo. Mas quando eu fui candidato a primeira vez, em 89, eu já comprei uma briga, sabe, sobre a questão da indústria naval, que eu achava que o Brasil deveria ter uma indústria naval forte,
porque já tinha tido na década de 70. Eu achava que o Brasil deveria voltar a produzir petroleiros aqui no Brasil, para que transportasse, que a gente não deveria ter um déficit na balança comercial de transporte de 10 bilhões de dólares, que a gente poderia produzir aqui, gerar emprego aqui, gerar tecnologia aqui. E nós só vamos conseguir provar isso, sabe, quando eu ganhei as eleições de 2003. Não pense que foi fácil. Eu briguei muito com a Petrobras para construir uma refinaria, porque eu achava que nós precisaríamos fazer uma refinaria para que o Brasil se preparasse para ser exportador de derivados de petróleo e não de petróleo. Então, eu tenho orgulho da minha relação com a Petrobras. Tenho orgulho, profundo orgulho. E você veja que na questão da Lava Jato aconteceu um fato extraordinário, ou seja, porque eles pensaram a mentira. Eles pensaram a mentira. A força-tarefa da Lava Jato, o Moro, que era um conluio, a Rede Globo de televisão, porque era preciso ter alguém em escala nacional que pudesse dar veracidade à mentira. Então era preciso desmoralizar, sabe, o outro lado. Então, para que pudesse desmoralizar a Petrobras, para que pudesse desmoralizar os petroleiros, para que pudesse atender aos interesses dos americanos em desmontar a lei da partilha que nós fizemos, sabe, era preciso desmoralizar alguém. E desmoralizar o PT. E tirar Dilma. E tirar Dilma para quê? Para evitar que o Lula pudesse ter possibilidade de ser candidato a presidente da República e que eles pudessem destruir a lei da partilha, que eles pudessem privatizar a Petrobras, vendendo a Petrobras aos pedaços, até chegar aonde nós estamos chegando hoje, importando gasolina, sabe, dos Estados Unidos, coisa que o Brasil era exportador, sabe, de gasolina. Pois bem, nós estamos virando uma republiqueta, porque está cheio de países no mundo que tem petróleo, mas que exportam o petróleo cru para os Estados Unidos para ele fazer a reserva dele e depois compra os derivados produzidos nos Estados Unidos até comprar gasolina de avião estragada, como compraram esses dias, que foi denunciado agora. Então, esse orgulho que eu tinha pela Petrobras, vocês não têm noção, David, o orgulho que eu tive em dezembro de 2010, quando eu fui fazer a concessão onerosa para a Petrobras. E colocamos 70 bilhões de reais na Petrobras para que ela se transformasse na segunda empresa de petróleo do mundo. Aquilo era motivo de orgulho. Tá? Porque eu queria não uma Petrobras forte, eu queria também uma indústria petroquímica forte. O Brasil, um país dessa potência toda, não pode importar balde, não pode importar caneca de plástico. O Brasil tem que produzir no Brasil. O setor petroquímico é um setor importante no planeta Terra e o Brasil pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Eles estão desmontando tudo. E, para mim, só tem uma explicação. Eles estão a serviço dos interesses norte-americanos, não só com a questão da indústria do óleo e gás, sabe? Mas também com a indústria de engenharia nesse país. Porque as empresas brasileiras disputavam com os americanos no Oriente Médio, disputavam com os americanos na África, disputavam com os americanos na América Latina. Era preciso destruir, porque em qualquer país civilizado do mundo, que o presidente não fosse um serviçal de outro país, você descobre que tem corrupção numa empresa, você prende o dono da empresa. Faz a apuração, faz o julgamento e prende o dono da empresa. Aí você não quebra a empresa, você não pula os trabalhadores tendo desemprego. E num pequeno estudo que eu recebi já há algum tempo da FUP, sabe, se pegar o número de pessoas que já perderam o emprego, eu não vou nem citar aqui, porque não precisa citar, eu acho que a FUP, ela daqui para frente precisa trabalhar de forma com muito esforço para que a gente possa mostrar ao povo brasileiro o que aconteceu. Quando roubaram o container da Petrobras em Santos e que roubaram os computadores com as informações da Petrobras, a pessoa que coordenava as informações era vice-presidente dos Estados Unidos, que era dono da empresa. E quando a gente fala quem foi, é fácil dizer que foi a teoria da conspiração, que nós estamos com a teoria da conspiração. Tudo que nós colocamos na minha defesa,
tudo que nós colocamos na minha defesa está vindo à tona agora. Vem aos pouquinhos, mas vai vir. É por isso, companheiro Zé Maria, que eu, no dia 7 de setembro, ou dia 7 de abril de 2018, eu resolvi ir para Curitiba me entregar à Polícia Federal. Porque eu poderia ter ido para uma embaixada, eu poderia ter ido para algum outro país, eu resolvi, porque era preciso provar, era preciso alguém provar, era preciso alguém brigar, era preciso alguém dizer que o Moro é mentiroso, era preciso alguém dizer todo santo dia que a força-tarefa da Lava Jato, o Dallagnol tentava fazer uma quadrilha, vendendo informações da Petrobras para os Estados Unidos, prestando informações ao FBI, prestando informações aos procuradores americanos e tentando fazer um acordo para ter uma caixinha de 2,5 bilhões de reais às custas da Petrobras. Eles, na verdade, estavam montando a quadrilha que eles disseram que eu estava montando. E o mais absurdo, é que quando eles me acusaram, eles poderiam ter falado da Petrobras tem um presidente. Então nós vamos ter que acusar o presidente da Petrobras. A Petrobras tem um diretor financeiro, quem faz o pagamento é ele, então vamos ter que acusar o diretor financeiro. A Petrobras tem presidente do conselho e tem vários membros do conselho dos quais você foi. Nós temos que acusar os membros do conselho que é quem aprova as coisas da Petrobras. Não, eles passaram por cima de tudo e foram em quem? Foram no presidente da República. Como se o presidente acompanhasse o dia a dia da Petrobras. Se eles conhecessem a complicação que é a Petrobras, as decisões da Petrobras, eles não tinham falado tanta merda como eles falaram durante esses últimos 4 anos. Então, David, eu estou convencido que esse negócio da Lava Jato é uma história que não termina agora. Estou convencido que os petroleiros, através da FUPA, através dos sindicatos, precisam contar essa história para a sociedade brasileira. Eu sempre disse que os petroleiros não têm que falar com os petroleiros só. Os petroleiros têm que falar com o país. O Zé Maria prova quantas vezes eu falava, Zé Maria, não produza boletim para os petroleiros. Produza boletim para a sociedade brasileira. Para que todo mundo saiba o que está acontecendo na mais importante empresa estratégica desse país. E aí, Zé Maria, eu descobri exatamente o que o David falou. Quando nós anunciamos o pré-sal, eles anunciaram a 4ª frota no Atlântico, que estava parada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que eles anunciaram? Porque o nosso pré-sal está na fronteira das 200 milhas. Eles anunciaram porque eles já pensaram que qualquer dia nós vamos colocar a mão aí. É por isso que nós criamos o Conselho Nacional, o Conselho Sul-Americano de Defesa, para tentar mostrar que a gente sabia o que eles queriam. Bem, essas coisas todas, Zé Maria, vai aparecer, no David, essas coisas todas vão aparecer, o tempo vai se encarregar de aparecer. Sabe? O tempo vai se encarregar de ir mostrando ao tempo. O Intercept falou durante 6 meses, a Globo não deu uma nota do Intercept. Ela só deu para defender o Faustão e só deu para defender o Roberto Dávila, que tinha feito campanha para arrecadar dinheiro para o filme que foi feito Lula, o Filho do Brasil, que não teve dinheiro. Então, eu sou o maior interessado, sabe, em que a Petrobras não seja repartida como ele foi repartida. Até já escrevi um texto que quem estiver comprando, se prepare que um dia o povo pode tomar de volta. Porque a Petrobras é o maior patrimônio, é a maior garantia de que a sociedade brasileira pode recuperar no século XXI o atraso que nós fomos submetidos no século XX. O analfabetismo, a mortalidade infantil, esse país pode recuperar e fazer no século XXI tudo o que ele não fez no século XX, sabe, utilizar o pré-sal, não apenas para produzir petróleo, gasolina, gás, mas para reproduzir conhecimento nesse país, com investimento, sabe, na saúde, com investimento na educação, com investimento em pesquisa. É por isso que nós denominamos que a descoberta do pré-sal era o passaporte do futuro para o nosso país. E eles não querem que a gente tenha futuro, eles querem destruir.
para que a gente continue atrasado como nós fomos nos últimos 500 anos. Hoje eu tenho mais clareza, porque nós fomos o último país a abolir a escravidão, o último país a conquistar a independência, o último país a mulher ter voto e o último país a ter uma universidade. Hoje eu tenho noção por que em 1953 fizeram um discurso nesse país, que a gente não precisava de petróleo. Então, lembrando que uma campanha, eu li um editorial do jornal O Estado de São Paulo, em 53, dizendo, sabe, o Brasil não tem petróleo, não precisa gastar dinheiro com petróleo, vamos comprar dos americanos. Essa gente que foi criada para ser, sabe, vira-lata, essa gente que foi criada para ser subalterno, essa gente que foi criada para não gostar do Brasil, essa gente que foi criada para manter o povo subordinado numa escravidão perpétua, essa gente que foi criada para que o brasileiro não aprendesse a ler. Depois da proclamação da República, na primeira eleição, de cada 10 brasileiros, 9 eram analfabetos. E não podia votar mulher, não podia votar negro, não podia votar índio, e só podia votar quem tivesse uma quantidade de dinheiro. E eu, sinceramente, acho que nós temos que gritar todo dia, David, o Brasil não está à venda. O Brasil deixou de ser colônia. O Brasil tem maturidade. A gente tem que dizer para essa gente que, sabe, dignidade, caráter. A gente não compra em shopping. A gente traz do berço. A gente traz da educação familiar que a gente teve. É por isso, sabe, que eu acho que nós vamos ter que brigar muito para desfazer o que eles estão fazendo. Aos poucos, já destruíram as conquistas que nós tivemos no século XX. Veja, no século XX nós tivemos 2 grandes revoluções. A Rússia em 17 e a China em 49. Não vou nem falar da cubana, que é um país menor. Tá? Nós tivemos 2 guerras mundiais. O resultado de tudo isso é que foi construído o estado de bem-estar social, sabe, na parte mais rica da sociedade. E o que eles estão fazendo? Eles estão destruindo e evitando que nós, que somos da parte sul do planeta, não cheguemos a conquistar o estado de bem-estar social. Sabe, que a gente pare no meio do caminho. Porque o que nós fizemos no governo do PT foi apenas um degrau. Um degrau. Mas o degrau que nós fizemos significava muita coisa. 52% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária foi nos anos do PT. 52%. A Tereza se lembra que nós fizemos a bancarização de 70 milhões de pessoas. Ou seja, nós colocamos uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema financeiro brasileiro. Pessoas que nunca tinham aberto uma conta no banco. Não sei se a Tereza estava quando nós fomos na Caixa Econômica em Brasília, que uma catadora de material reciclado foi abrir a sua conta. Quando ela pegou o seu cartão, a gente que já tinha conta no banco há tempo não tem nada de emoção. Mas essa mulher, quando recebeu o cartão dela, começou a chorar, dizendo: eu nunca pensei que entrava no banco e nunca pensei que eu fosse ter dinheiro depositado no banco. A gente começou apenas a dar dignidade a essa gente. E é por isso que eu tinha orgulho quando eu ia na Petrobras, quando eu ia visitar uma plataforma, quando eu ia visitar um estaleiro, quando eu ia visitar um navio. Eu falava: esse país agora está ficando adulto. Esse país está ficando soberano. Esse país vai ser dono do seu nariz. Esse país, ninguém vai colocar a mão nesse país. Eu sentia essa sensação. Eu sentia esse prazer de ver esse país grande respeitar, esse país crescer, esse país acabar com a rua pedindo esmola, a ONU reconhecer que a gente tinha acabado com a fome nesse país, esse país ter aumento do salário mínimo durante todo o período do nosso governo, esse país gerar 20 milhões de emprego, quando a Europa desempregou 100 milhões no mesmo período. E eles agora destruíram tudo em poucos anos. Destrói sem pedir licença. Destrói sem nenhum critério. Às vezes nem passa pelo Congresso.
E nós vamos ser francos, David, nós tivemos fraco para resistir a isso. Nós não tivemos força para resistir ao impeachment da Dilma. Nós não tivemos força para resistir à destruição dos direitos trabalhistas. Nós não tivemos força para resistir à questão da aposentadoria, porque nós não conseguimos construir uma narrativa capaz de conversar com a sociedade, porque eles tinham corrompido a mente da sociedade com a história da corrupção. Todo mundo era corrupto. Todo mundo era corrupto. Ou seja, era 24 horas por dia para fazer a negação da política. Vocês sabem que eu fiquei com muita pena quando o David perdeu as eleições para o Conselho. Foi na derrota do David que eu tive consciência de que, por mais que a gente tivesse feito pela Petrobras, tinha muita gente na Petrobras que tinha sido emprenhado pela cabeça e acreditava que nós tínhamos roubado mesmo. Porque eu jamais imaginei que o David fosse perder aquela eleição e ele perdeu. Agora, eu não estou dizendo isso para a gente ficar lamentando, não. Eu estou dizendo isso para que a gente lembrar o seguinte: a única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer. E a gente tem que saber, sabe, que um verdadeiro lutador pelos direitos do povo não tem descanso. Você acaba de ter uma conquista, você precisa lutar para preservar, porque senão eles tiram de você. E vocês sabem o ódio alimentado contra o PT. Esse negócio de garantir que pobre entra na universidade, que filha de empregada doméstica vai para a universidade, que empregada doméstica vai trabalhar na segunda-feira com o mesmo perfume que a patroa foi no jantar na sexta, que o jardineiro possa comprar o mesmo carro do cara que ele está cortando a grama dele. Ou seja, tudo isso é muito desaforo. As pessoas nesse país têm uma elite democrática, mas ela não admite que o pobre vá no restaurante que ela está, não admite que o pobre vá no parque que ela está, não admite que o pobre vá no teatro que ela está, que o pobre ande no avião que ela está. A democracia deles só permite que a gente bata palma para eles e votem para eles. E eles dizem, mas esse Lula saiu da cadeia muito radical. Eu não saí radical coisíssima nenhuma. É que eu saí mais maduro. Eu li um livro na cadeia sobre o petróleo, um livro de um americano. Eu até, na época, mandei uma carta para o Decélio Gabriel, e se ele não tinha lido, ele leu o livro. Quase tudo o que aconteceu, sabe, de todas as guerras, de todas as discussões, desde 1869, o petróleo está metido nisso. Ora, vocês não têm noção. Ou seja, por que os americanos fizeram uma guerra dizendo que ia, sabe, destruir o Iraque porque tinha armas químicas? Não tinha arma química, coisa nenhuma, eles só queriam o petróleo do Iraque. E quem descobriu o petróleo do Iraque? A Petrobras. E quando a Petrobras descobriu, nos anos 80, o petróleo, o Saddam Hussein nos tomou petróleo, sabe, e nos pagou comprando o Passat da Volkswagen. Aí as pessoas falam, mas o Lula está muito bravo, o Lula tinha que sair da cadeia com bandeira branca. Eu acho que tem algumas pessoas que acham que eu deveria pedir desculpa para o canalha do Dallagnol. Ele não é procurador, não, ele é um canalha, mentiroso, formador de quadrilha, que não teve coragem de ir numa audiência que eu participei. O Moro não tem coragem de olhar nos olhos da pessoa. Minha mãe dizia, meu filho, quando um homem não tem coragem de olhar no olho do outro, é porque ele está mentindo. E vocês estão lembrados que na audiência que eu fui no Moro, eu falei, juiz, o senhor está obrigado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais. E eles inventaram uma mentira, não tinha como voltar atrás. A Globo não tem como voltar atrás. Não tem como, David. Ela mentiu tanto que ela não tem como voltar atrás. Então você percebe que eu tenho que ter muita paciência e vocês vão ter que ter muito mais do que eu, porque nós vamos lutar para reconquistar o que nós estamos perdendo. Sabe, esse país, eu sonhei com um país em que a gente não ia ter mais crianças com fome na rua e conseguimos.
Eu sonhei com um país em que o pobre ia ter casa subsidiada e nós conseguimos, com Minha Casa Minha Vida, dar dignidade às pessoas pobres que não podem pagar R$100 de prestação. Eu sonhei que esse país seria um grande exportador de derivados de petróleo. Eu sonhei que esse país ia ter uma grande indústria petroquímica. Eu sonhei que esse país, na construção de BRICS, o Brasil ia ser um dos 4 países mais respeitados do mundo. E nós conseguimos virar protagonista internacional. Nunca o Brasil foi respeitado em 500 anos de história como ele foi no período que nós governamos esse país. Eles não podiam admitir que um presidente que não falava espanhol, que não falava francês, que não falava inglês, que não falava chinês e mal falava português, eles não admitem que esse presidente tenha conseguido ser mais respeitado no mundo do que eles. Eles não admitem que eu tenha sido o presidente da República que participei de todas as reuniões do G8, menos uma convocada pelo Bush em São Francisco, que participei de todas as reuniões e ajudei a organizar o G20 com o Bush. Eles não admitem que esse presidente analfabeto tenha dito que, sabe, a crise de 2008 seria uma marolinha. O Brasil seria um país a receber, ele seria o primeiro a mandá-lo embora, e aconteceu isso. E se nós estivéssemos governando o país, não é que o coronavírus não tinha chegado aqui. Ele tinha chegado aqui muito mais suave. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos a fazer nesse país, é gostar do povo. É enaltecer a necessidade dos mais necessitados. Sabe? Ter preferência no tratamento. Porque esse coronavírus é uma doença para pobre. É só pegar os dados agora que nós vamos ver que mais de 70% das pessoas que morrem são pobres e negros. Então, qual é o azar deles? É que eu estou vivo. Qual é o azar deles? É que eu estou com mais vontade de brigar. Você não tem noção de como eu estou com vontade de brigar. Não sei o que eles vão fazer. Eu sei o que eu quero fazer. Só estou esperando acabar esse coronavírus para colocar o pé na estrada e gritar outra vez nesse país por soberania nacional. Nós precisamos educar o povo sobre o significado da soberania. Eles pensam que a soberania é só a Petrobras ser brasileira. Não. Ser soberania é mais do que a Petrobras. É não deixar desmatar a Amazônia. É explorar cientificamente a nossa fauna, a nossa flora. É explorar a nossa biodiversidade, os nossos ecossistemas, sabe, cientificamente. É tomar conta da nossa água, não permitir que ela seja poluída, é tomar conta da nossa Amazônia Azul, 7.500 quilômetros quadrados, sabe, de mar, com uma fronteira de 200 milhas. É preciso que a gente investe em ciência e tecnologia, porque tem país no mundo que se desenvolveu sem investir em ciência e tecnologia. Vocês não sabem o orgulho que eu tinha quando eu ia visitar a perspectiva de desenvolvimento da Petrobras com a construção do seu centro de pesquisa. Você não tem noção a quantidade de sonho que eu construí de ver o CEPES produzir coisas novas e extraordinárias na área de combustível para esse país. Se esse país não tiver um governante que sonhe, um governante que pense no povo mais pobre, um presidente que pense no emprego, um presidente que possa levar para casa o pão de cada dia às custas do seu trabalho digno. Se não tiver um presidente que pense que o pobre não precisa de favor, o pobre precisa de oportunidade. Dê a ele a oportunidade que ele vai para qualquer lugar do mundo e ele chega em qualquer posição do mundo. Aquela história dos americanos cunhar o sonho, nós podemos. Quem nós podemos é o Brasil. Porque tem um governo que nós tivemos ao longo da história e ainda está vivo, é porque o Brasil pode tudo. Então, companheiros, deixa eu lhe falar, além da crise econômica, que não é do coronavírus, não, a crise é a incompetência do projeto que derrubou a Dilma. Porque vocês percebem que a imprensa não faz crítica à política econômica. A política critica o jeito grosseiro do Bolsonaro. Se ele for um pouquinho educado, não tem problema nenhum. O que eles querem, na verdade, é que se privatize tudo. Água. Agora estão privatizando a água. Água é vida.
Ela é vida quando você compra, ela é vida quando você devolve ela. Eles estão vendendo, ou seja, vão vender as empresas de energia, querem vender o BNDES, querem vender o Banco do Brasil, querem vender a Caixa Econômica. Foram esses bancos públicos que salvaram esse país na crise de 2008, quando nós colocamos 100 bilhões de reais para fazer investimento nesse país. O Brasil não tem dinheiro, manda rodar dinheiro novo. E vamos colocar esse dinheiro para cuidar do coronavírus, para cuidar das pessoas. Então, eu sinceramente acho que nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo no Brasil. Sinceramente, eu acho que nós precisamos brigar mais. Eu pensei que quando eu deixasse a presidência eu ia ficar tranquilo, que eu ia poder descansar, que eu ia poder viver o resto da minha vida pescando, sabe, tilápia aqui na represa Billings. Mas eu já vi que lutar é todo santo dia. Eu já vi que a gente não vive sem lutar. Sabe, todo dia a gente tem que lutar. E é nós que comemos, é nós que temos salário, é nós que temos emprego, é nós que temos um pouco de conhecimento, que temos que ter coragem de brigar por aqueles que não têm. Eu antigamente, Tereza, eu acreditava, eu dizia assim, o povo tem que apanhar para aprender, o povo tem que ter fome para aprender. Não, quem tem fome não aprende nada, quem tem fome fica submisso. Sabe? Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a estender a mão. E nós temos vocês, o David, Zé Maria, companheiras, vocês têm que dizer alto e bom som. Sabe? Defender a Petrobras é uma coisa de 210 milhões de brasileiros. Defender a Petrobras para quem? Para o povo brasileiro. Para ela continuar descobrindo, fazendo pesquisa. Para ela continuar ajudando a produzir energia cada vez mais limpa. Para ela continuar, sabe, a investir na formação dos nossos jovens. É isso que nós precisamos fazer nesse país. Então, eu quero terminar aqui dizendo para vocês que eu não esperava chegar aos 74 anos de idade vendo o Brasil sofrer o retrocesso que está sofrendo. Não esperava ver o Brasil com o ódio que está disseminado na sociedade. A negação da política. Eu cansei de dizer, quando você não acreditar em ninguém mais, entre você na política, porque o político bom, honesto, decente que você precisa está dentro de você, não está dentro de mim. E eles conseguiram destruir. E nós hoje temos um governo de milicianos. Um governo que não fala uma palavra no livro, uma palavra de desenvolvimento, uma palavra de educação, tudo que ele faz é para destruir. Passando para a sociedade a ideia que o povo tem que comprar mais armas, agora pode comprar fuzil, pode comprar uma metralhadora. O povo não precisa de arma, o povo precisa de paz. O povo precisa de livros, o povo precisa de comida. É isso que esse povo precisa. E é isso que nós temos que ajudar a construir. Por isso, meu caro David, eu estou muito feliz. Fiquei muito triste quando você perdeu as eleições no Conselho, mas fiquei muito feliz que você agora vai dirigir a FUP junto com essas meninas, sabe? E dizer aos companheiros petroleiros e petroleiras, eu só tenho 74 anos de idade. Usem e abuse, sabe? Usem e abuse, sabe? Do velhinho aqui, porque eu estou disposto, mais disposto do que quando eu tinha 30. Esse dia eu disse numa live que eu estou com mais vontade de lutar quando, em 1969, eu entrei no movimento sindical. Eu sei que é possível. Eu sei que a gente pode construir um novo país. Eu sei que a gente pode pagar melhor salário. Eu sei que a gente pode gerar mais emprego. E, para fazer tudo isso, o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento. É o Estado que tem que ser o indutor. Ninguém investe num país em que você não acredita no presidente. Ninguém investe num país em que o presidente não tem credibilidade, não tem previsibilidade. Ninguém investe. E nós temos que cuidar não apenas do trabalhador, cuidar do pequeno empresário, do médio empresário, do microempreendedor, das pessoas que eles enganaram dizendo que
entregando comida de bicicleta, era ser microempreendedor. E agora as pessoas estão descobrindo, sabe, que se cair a bicicleta, se roubar a bicicleta, se ele se machucar, ele não tem nenhuma garantia. Nós que brigamos tanto para conseguir direito nesse país, estamos vendo ele sumir das nossas mãos por conta, sabe, de mentirosos que estão governando esse país. E por conta de uma imprensa. Quantos espaços você já teve na Rede Globo para falar sobre a Petrobras, David? Nenhum. Quanto você já teve, Zé Maria, quando era presidente do sindicato? 0. Eu tenho mais de 300 horas. Eu tenho mais de 300 horas negativas no Jornal Nacional e nenhuma favorável. E nem por isso eles nos mataram. O que nós temos, meu caro David, é que acreditar no que a gente está fazendo. Acreditar na nossa resistência. Acreditar na nossa capacidade de falar. Eu tenho defendido, David, que o governo precisa aprender a fazer panfleto, a ir para a porta da fábrica, a ir para o ônibus, a ir para terminal de metrô, a ir para a estação de metrô, a ir para a porta da barca do Rio de Janeiro. Nós precisamos voltar a utilizar o nosso poder de comunicação, a fazer discurso. Quantas vezes eu fiz discurso na barca para construir o PT? Quantas vezes? Quantas vezes eu peguei um avião, andei 4 horas para ir para o Acre, para fazer uma reunião com 22 pessoas, com 10 pessoas para construir o PT? E agora a gente está numa comodidade imensa. Nós vamos ficar em casa e vamos fazer uma live com os dedos. Não. É preciso a gente andar e olhar nos olhos da pessoa. É preciso sentir, pegar na mão, sentir a caloria, sabe? Sentir o pulsar do coração, olhar nos olhos da pessoa para a gente passar a emoção que ele precisa para ter coragem de lutar. Porque, meu caro, nós precisamos recuperar a importância do movimento sindical no Brasil, porque eles conseguiram destruir. Eles conseguiram tirar a coisa mais elementar do sindicato, que é garantir que o sindicato decida que forma ele vai arrecadar o dinheiro para ser utilizado pela categoria. Até isso eles tiraram. E nós temos que conquistar. Por isso, David, Zé Maria e companheiras, deixa eu ver aqui as companheiras, que eu não estou com o nome delas aqui, sabe? Mas eu quero... É que eu não enxergo aqui, porque está pequeno aqui, os nomes de vocês pequenos, mas a companheira, sabe? Cibele Vieira, companheira Miriam Cabreira e a companheira Fafá, além da Tereza Campeiro, que volte logo para o Brasil. Eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo, sabe? Que vocês tenham um bom congresso, um bom 18º congresso. É muito tempo de existência da FUP, hein? E eu quero que vocês saibam o seguinte: uma das coisas que eu tenho vontade de fazer quando eu sair daqui é ir na FUP fazer um debate com vocês de corpo presente, sabe? Para poder a gente olhar um na cara do outro, porque é olhando no olho que a gente vê se as pessoas estão falando a verdade, se as pessoas estão acreditando naquilo que a gente fala. E aqui, quando o Estuquinha pede para olhar para a cara de vocês, eu tenho que levantar a cara, porque a tela do computador é em cima, e eu não fico vendo vocês, eu fico vendo aqui o papelzinho que ele bate, mas não fico vendo vocês, e eu fico incomodado de não ver a cara de vocês. Por isso que parece que eu estou de cara baixa. Não, eu estou olhando vocês, acontece que a câmera do computador é um pouco em cima, e para mim olhar para vocês na cara, eu tenho que olhar na cara de cada um. Por isso, companheira Cibele, um grande abraço, um beijo e bom congresso. Por isso, companheira Miriam Cabreira, um bom congresso. Por isso, companheira Fabiana, um bom congresso, olhando na cara de vocês agora. E David, Zé Maria, que Deus abençoe vocês. Tá? Lutem, porque o Brasil precisa de vocês, a Petrobras precisa de vocês. E, sabe, todos os trabalhadores brasileiros precisam da luta de vocês. Não esmoreçam nunca, não desanimem nunca, tá? Porque a vida não tem nenhum sentido se a gente não lutar, se a gente não estiver fazendo alguma coisa para ajudar aquele que mais precisa. Um grande beijo. Tereza, um beijo, sabe, no coração, querida. Que Deus te abençoe por toda a contribuição que você tem dado ao povo brasileiro pelo teu trabalho. Um abraço, meninos, e até outro dia, se Deus permitir.
Companheira Tereza Cristina, nosso eterno presidente Lula, nós agradecemos de coração aqui, eu, a companheira Fafá, a companheira Cibele, a companheira Miriam, o companheiro Zé Maria, por essa brilhante mesa de análise de conjuntura que abre o nosso Congresso. E, presidente Lula, assim como nós estivemos juntos em todas as eleições do senhor, assim como estivemos juntos na luta para nós desenvolvermos essa Petrobras, nós com certeza estaremos juntos aqui em defesa da soberania nacional, em defesa da democracia, e quando acabar esse pandemônio e essa pandemia, nós sem dúvida alguma estaremos nas caravanas por todo o Brasil, como estivemos em São Bernardo por diversas vezes e em diversos outros momentos. E nesse sentimento, com essa injeção de ânimo que o senhor dá aqui no nosso coração, nós seguimos aqui, continuando o nosso Congresso Nacional da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, e pedimos desde já que cada um e cada uma esteja compartilhando aqui essa live para que nós alcancemos mais e mais pessoas. Muito obrigado, presidente Lula, muito obrigada, companheira e ministra Tereza Campelo, e um forte abraço, um beijo no coração. Uhum.